Prepare-se! Em 5 segundos, programa Fritura. Oferecimento Exanc. Inscreva-se já, www.exanc.br. Prepare o seu coração. Tire as crianças da sala. Depois não diga que não foi avisar. Aqui, hein? É verdade. Oi. Chegamos. Sim. Infelizmente ou felizmente, Ana, você tá maravilhosa hoje, viu? Obrigada. Apesar dos fritos no cabelo. É frizz que fala? Como é que fala? Frizz. O que é? Frizz é o... Frizz é esses cabelinhos É o que ficam espelhinho arrepiadinhos. Mas por que arrepia? Você sabe? Porque tá tudo arrebentado. Não, tem uma explicação científica pra isso. Ah, é? Isso chama-se eletricidade estática. Isso mesmo. Eu vou ensinar pra você e pros ouvintes uma coisa muito sapeca de fazer. Pra você acordar o seu amigo, a sua mãe, o seu filho. Você quer acordar alguém, você levanta. Levanta bem cedo. Isso. Essa é a parte difícil. Levantar 6 horas. Isso. Levanta junto com o Kennedy que tá fazendo aquele. Vai lá na TV de tubo. Tem que ser TV de tubo. Aquelas que é um botãozão quadrado. Isso. Liga a TV de tubo. Deixa uns 15 minutos ela ligada, vai lá, desliga e passa a mão na tela. Verdade. O que vai acontecer? Você vai arrepiar seus pelos. Você se carrega de eletricidade estática. Você vai lá na cama do peão que tá dormindo, encosta na orelha dele. Ele vai tomar um choque, fia. Verdade? Você vai ver um clarão no quarto. Me aguardem, galera. Mas não tem a TV de tubo. Não tem problema. Pega, calce meias de algodão, esfrega as meias, fica passando o pé no tapete, assim, ó. Vai lá, mesma coisa. Tum. Ah, é? A pessoa vai tomar um choque equivalente a 10 mil volts. Tapete eu tô tendo. Não segura na orelha. Não. Só dá uma remadinha. Dá um taque. Só dá um peleco. 10 mil volts, filha, vai ser um choque. Não mata porque não tem amperagem. Mas é um choque só equivalente. Dá um pá. Exatamente. Dicas do tio Doug aqui no Fritura. Muito obrigada. Pura maldade. Hoje é dia do Espírito Santo, hein? Olha só. Amém. Controladora da JBS fecha a maior coisa da história. A Polícia Federal cumpriu mandado da prisão de Goiás em fase de carne fraca. Explosão de caminhão no bomba deixa pelo menos 80 mortes e mais notícias. Suíça condena usuário por curtidas no Facebook. Finaliza o jornal. Um beijo do Temer. Tem que encerrar. Hoje estamos rápidos hoje aqui. A linguagem dos bárbaros. Barbaridade, não? Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Não fala isso. Albert Einstein. Jean-Claude Van Damme. Fala isso. Não fala. Por que não fala isso, Kennedy? Ela aprofunda. Às vezes tem coisa que você não precisa ouvir. Fala assim, Kenny, hoje você tá no lucro que eu sei, tá? Vocês não vem, não. Tá no lucro, mas o Marquinho às vezes derruba um pouco de água fria na gente. É a vida, né, fio? Mas tá bom. A vida é assim. Hoje é dia do Espírito Santo, lembra? Amém. Espírito Santo hoje. Não é o Espírito Santo a cidade lá, não. É Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo. É o Espírito. Exatamente. É o Espírito de qual santo? É o Espírito Santo. Espírito Santo. De Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente. Vá assistir a cabana. Isso. Vá assistir Isso, Jeff. Muito bem.
E hoje estaremos com ela aqui no programa. Ela é Rosimeire Balog Vancelotti. Ó, que nome chique, hein? Exatamente. Especialista em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Ou seja, vamos falar dos gordos hoje, é isso? Gordinhos. Exatamente. As gordalhas hoje. Eita. Aquela cirurgia. As pessoas que querem melhorar, né? Perder a pança. A silhueta, né? E mas em cima disso tem muita coisa envolvida, o sofrimento psicológico, pra ficar né? retinho. Porque é o seguinte, o gordo, ele não é gordo só no corpo, ele é gordo na mente. Exatamente. Não adianta você fazer pensamento de gordo. Exato. Não adianta você fazer lá a cirurgia e ter ainda a mente de gordo, porque não vai adiantar bosta nenhuma. Não. E a Rose, ela tem esse trabalho muito bacana e a gente vai estar falando com ela hoje aqui. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 15996113186. E lembrando também que a gente está ao vivo no YouTube. Bom. fritura.com.br. Isso aí. Tá? A Inês está mandando um áudio aqui, ela tá falando só ouve. Eu irei jogar no ar. Eita, era só pra ouvir? Porque você vai jogar na roda? Eu acho que a pessoa que manda um áudio no WhatsApp da rádio é pra ser ouvido pra ser ouvido no ar. Por Sim. todos. Vocês querem ouvir esse áudio da Nê? Por eu favor. acho que, né? Será que vai deixar ela em maus lençóis? Será? Vamos ver aqui. A gente não tem rabo preso. Não. O dia pode até ser do Espírito Santo, mas o Marquinhos foi o espírito de porco comigo hoje. Porra, velho. Olá, Marquinhos. Ô, Nê, tamo junto, Nê. Pô, não foi Pois não, é, né? pô. Foi mesmo. Tá, Que vamos, isso? tá. Paudada mas de água. Bom. Não, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não vamos reclamar, não. E lá vem merda. Faça-nos rir. Hoje é uma especial paninha que eu achei na internet. Pronto. Lá vem. Ou é loira ou é magrela. Não, não é de loira, não. Querido. O que é uma maconha bolada no jornal? Essa não. Essa não? Peraí, eu não sei. Você não sabe? Posso falar? Maconha- Posso falar? Não, nem merece, Não. Marquinhos. Não, Esse fala. um tapa na boca. Não, olha, antes tivesse sido de loira. Não. Você sabe o que Esse um é? tapa É na lógico, boca. baseado em fatos Baseado em fatos reais. Putz, que Não, pera um pouco, sacanagem. então A gente cansou de falar pro nego. Abre e põe ela aqui, ó, que é a ouvinte. É, Deixa eu falar uma coisa pra você. né? Ah, não. Nossa. Da onde que você tira? Você tem algum livro? Não. Na internet? O que é isso daí? Tem um site chamado piadas.com. Piadas.com. Mas é as mais batidas Não, que mas vão é pra lá, pô. piada que... Você entra lá, só tem as piadas que você conhece. Tem que ser inédita. Olha, Aquela eu que o cara tenho. criou Mas as que semana tem passada. inédita é de 5 minutos de piada. Não dá. é uma historinha. Hoje a gente tá rápido também. Eu tenho que concordar que eu não conhecia. Essa daí. Você é besta. Né? Eu sou besta. Você eu tenho que ontem, concordar essa que eu não semana você conhecia essa daí. postou a piada lá da África da fome. Puta piada eu não velha. conhecia. Exatamente. Você desculpa a Você minha é besta. ignorância, mas eu não conhecia. Você não sabia essa? Então, pra mim, Foi boa. foi boa. Tá certo. Pra mim, foi boa. Eu se esforço. Desculpa, vocês conhecem as piadas. Se o Kennedy acha que não foi boa, Péssima. o problema é dele. Eu acho que ele deveria já é- trazer uma melhor. Não, é Vai véia, então, é querido. véia, Próxima é véia. sua. É velha essa. Coisa velha a gente não quer, não. Que a Coisa pessoa que batida critica, já. Ana, a pessoa que critica, ela tem que vir com uma solução. Opa, É. tá certo. Não é verdade? Isso é verdade. E o Kennedy tá cheio de querer ficar criticando o trabalho alheio. Amanhã eu vou trazer. Eu vou trazer uma inédita amanhã. O Kenny, ele anda muito crítico. Amanhã eu vou Tá se trazer uma empolgando demais nas inédita. críticas. Kenny tá muito crítico Isso. ultimamente. Podemos começar ou você quer uma outra tentativa? Tem umas aqui, só Tem que eu vou uma aí? deixar pra amanhã. Não, mas Amanhã. você quer Eu já se redimir? separo meu set de A piada pra carinha semana. dele. Eu separo tem meu set umas de aqui, piada mas pra eu vou semana. deixar Você pra quer amanhã. tentar se redimir Se hoje? redime, cara. Estão mandando aqui, ó. Hashtag Eu fora. só não achei legal ele falar essa é pra Aninha. Não gostei, né? Você tá chamando a Ana de maconheira aí? Tá, Não, a tá. gente Falou tava isso ao conversando vivo ainda. ontem. Malzíssimo. Longe disso, né? Jamais ela faria. Tem uma aqui mais que vocês conhecem também. Vai, tenta, vai. Os 2 litros de Jamais. leite, já ouviram? Ah, vai dormir. lembrado. Ah, Vai. para. Muito bem, gente. Estamos de volta aqui pela Rádio Fritura. Hoje, quarta-feira, dia 31 de maio. Último dia, hein? Último dia. Para alguns, último dia da vida, Na né? vida, tem muitos que vão morrer hoje. É. Não fala assim. Ué, e não é, pô? Verdade. Talvez alguém que esteja ouvindo nesse momento. Puta, tomara, viu? loucura. Tomara. Pode acontecer. Eu gostaria muito... Você sabe, o meu sonho, Marquinho, é ir num velório de um ouvinte. Velório de Eu ouvinte? queria muito ir num velório. mesmo? Deve ser legal, né? Pô, você
ver lá o ouvinte que tanto enche o saco do Se caixão. for o André Luiz Romero, eu vou com prazer. Podia ser hoje. Podia ser ele hoje. Sim, Olha isso. Não é legal você ir no velório do ouvinte? Dele, seria bem legal. Eu não sei, eu nunca fui. Eu aviso aqui, ó, família do André Luiz Romero, se hoje for o dia dele, Avise. eu levo o café e a mortadela. Exatamente. Deixa comigo. Eu levo faz 1 quilo de mortadela, aquelas bexigonas. Isso. Aquelas bexigonas. Da Seara. Ai, mas vai dar trabalho pra cortar. Eu corto. Já leva Eu corto. cortadinho, Eu corto. palitinho. Eu corto. Isso, e contrata vai um levar garçom em- pra servir. Mas vai em Isso. porção, então. Ai, mas café, muita gente na família. Eu levo grãos, eu torro, eu vou moer, eu vou fazer tudo na hora. Você gostaria de ir no velório do André Luiz? Eu gostaria de ir no velório da Márcia, que fez o spoiler. Também, Aquela ela pode. lazarenta. Fala assim, pô. Tadinha. Mandar um abraço aqui pra Gisele Gebaile, que tá fazendo aniversário hoje. Verdade, parabéns, Gi. 44 anos. Opa, Exatamente. parabéns, Gi. Mandei pra ela no Face hoje. Mas essa Gisele não é uma criança? Não. É uma criança. Veio aqui, parece. É uma né? criança. Não? Eu lembro do sobrenome. Então. Então, parabéns aí. Ela é parente do Lucas? Gerbaile? Lucas de baile? Nem sei quem é Será? Lucas Eu Gerbaile. também não sei quem é, não. Temos aqui a Mariane aqui ouvindo a gente. Tá aqui Mari? o Videira já falando que um hashtag fora Jeff. Ô, louco. Nossa, Aí já Videira, começa. Nossa. Temos o Bruno aqui que cara pode me ama. substituir o Jeff. E aí, Bruno? Já tá aí. Fica tranquilo, viu, Videira? Pra tudo tem solução. Tá. Lógico. Que Pra é. tudo tem um calço. Tem. Põe ali embaixo do pé da cama, fica tudo certinho. Temos aqui o Emerson. Olá, senhores. Olá, senhor. Venho por Oi. meio desta solicitar a gentileza Pois não. em analisar o pedido de patrocínio do time São José Futebol Clube. Se eu não Porque patrocino o eles jogo. vão dar dinheiro pra nós? Opa, Demorou. vamos. Vamos. Encheu o saco Agora aqui, não. sim. Fazer narração. Quem é São José Futebol Não Clube? importa, mas se eles Na quiserem fila do ser pão. patrocinador da rádio, fiquem à vontade. São José Futebol Futebol Clube. Na Pode fila do pão, em que posição que o São Falar, José viu? tá, né, velho? Então. Que loucura. Vamos ao que interessa, né, gente? Vamos ao que interessa. Vamos. Hoje um assunto muito legal aqui, um assunto muito aí. importante. Ela que é especialista em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica, olha só. Muito bom. Vamos falar com a gordalha hoje, hein? Eita, nós, hein? Tá aqui hoje no Fritura a doutora Rosimeire Vancelotti. É assim mesmo? Acertei? Muito bem. Tudo bom, aí. Rosê? Tudo bem, Você. você? Ah, a gente tá indo, né? Um Meio dia de saco cada cheio vez, da um passo de vida. cada vez. Cansado. Cansadão. Foda. É, meio triste. Estamos tristes Estamos hoje. tristes. Não estão parecendo. Não, é que a gente disfarça. Esse é o bem. A nosso gente momento disfarça também. bem. A gente não pode passar essa tristeza pros ouvintes, mas a gente, no fundo, é muito triste. No Só fundo, a rindo pra não gente queria chorar. estar junto com a Samara lá no fundo do Fundo do poço. poço. Ô, Rose, Vocês estão querendo uma terapia em grupo que eu tô sentindo. será que essa funciona pra nós? Não, em grupo não dá. Vai que ajuda, Ô, né? Rose, deixa eu entender. Eu tava pesquisando você lá nas redes sociais e eu achei muito interessante o seu trabalho. Você é especialista naquela pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica. Exato. Onde que age o psicoterapeuta nesse caso, exatamente? Deixa eu explicar pra você. Existe toda uma equipe multiprofissional que trabalha cuidando, preparando esse paciente para passar por esse momento. Há muitos anos atrás, na verdade essa cirurgia não é uma coisa tão antiga assim. Uhum. Então, se você pegar uma pessoa que operou há 10 anos, ou uma pessoa que hoje em dia vai operar com um médico que não segue um protocolo ético, ela pode passar por essa cirurgia ou pode ter passado por essa cirurgia sem tomar os devidos cuidados para poder promover já mudanças que serão necessárias para ela não ficar idealizando que ao operar ela vai facilmente ou milagrosamente emagrecer. Vai ficar bombado, vai ficar aquele corpão sarado de cabo de revista. Não é bem assim o negócio. Não é bem assim mesmo, Dani. Então é super importante que a pessoa passe não somente pelo processo de avaliação, porque o profissional cirurgião que segue corretamente, ele pede um laudo positivo do psicólogo e do nutricionista. E também essa pessoa precisa de uma indicação endocrinológica, onde o endócrino vai dizer assim: paciente necessita tratamento cirúrgico para obesidade por falha de tratamento clínico. Então é um paciente que já tentou perder peso de outras maneiras, já passou por dietas, já tentou várias formas, já tomou medicação
e ele não consegue perder ou ele não consegue manter o que ele perde. E do nutricionista e do psicólogo, esse cirurgião quer ouvir apto a operar. Porque aquela coisa, né? Eu tava falando aqui no primeiro bloco. A pessoa, ela faz a cirurgia, ela vai ficar magra, mas se ela continuar com aquela cabeça de gordo, vai voltar tudo de novo. Exatamente. Não adianta daí fazer a cirurgia e achar que... Não adianta. E a gente pega comumente no consultório uma pessoa que nos procura porque vou operar com o Dr. Fulano e ele quer que eu faça a primeira avaliação e preparo, que aí essa é a parte importante do psicólogo não pegar para trabalhar algo naquilo que ele não está especializado, ele não está bem preparado para trabalhar. Não adianta só você avaliar, segurar um paciente como se fosse em terapia 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, porque não é isso que nós fazemos. Eu fiz parte acompanhei um grupo que desenvolveu um protocolo de avaliação e preparo do paciente para a cirurgia bariátrica no Brasil. E nós definimos que em 3 consultas nós conseguimos fazer esse trabalho. Então, rápido, né? Rápido. Eu normalmente digo aos meus pacientes que numa média de 5 sessões eu consigo concluir o processo. Média, porque às vezes eu consigo em 4 ou 3. Eu incluo uma com família, que para mim é essencial e é uma sessão muito boa. E pode ser que eu perceba algumas coisas e que em 5 eu não consigo acabar e eu preciso ver esse paciente ainda mais 1, 2 ou 3 vezes. Não costumo passar de 10, mas só se eu identifico algo que eu falo, olha, você tem, por exemplo, uma compulsão muito grande e a gente precisa trabalhar essa compulsão primeiro, melhorar essa compulsão, porque do contrário você vai operar e você não vai atingir o seu objetivo. Então é uma maneira de não é prejudicar ou atrapalhar o processo do paciente, mas de ajudá-lo a tirar o benefício de tudo isso que ele está passando, porque eles passam por muitos exames, é bastante coisa que eles enfrentam, vão passar por uma mudança anatômica no organismo. A imagem, né? O cara, às vezes, você vê aquele humorista lá, o Hassum. Hassum, ele ficou outra pessoa. Ele ficou até mais velho, eu acho. Fica até sem graça, né? Fica até... E pra pessoa, a pessoa se olha no espelho depois e fala, caramba, mas não sou eu. Não era isso que eu queria, né? Mas a gente tem até, olha, vocês estão falando uma coisa muito importante. Isso é aquele paciente que conseguiu emagrecer e que ainda vai precisar de um tempo para se adaptar a essa nova imagem corporal, mudar a sua autoimagem, porque eles muitas vezes estão perdendo já muitos números no manequim, mas ainda se veem gordos, ainda se sentem gordos. Mas a gente tem uma outra problemática aí, porque isso, se a pessoa continuar com acompanhamento psicológico como deve ser no pós, nós conseguimos trabalhar essa questão, que isso é uma consequência. Porque o depois é importante também, né? O tratamento depois. Essencial. Aqueles pacientes que tiveram o grande problema, que é uma média de 15%, que é a de reganho de peso pós a bariátrica, que é aquele camarada que, pô, o Joãozinho operou, mas você viu, tá gordo de novo, tá grande outra vez. Meu cunhado, aconteceu isso com o meu cunhado. É verdade. Aí você tem vários aspectos que levam ao reganho de peso. E um deles que a gente percebe é a pessoa que não fez o acompanhamento com a equipe multi no pós. Então, ao longo de 2 anos, esse paciente tem que voltar com o endócrino, tem que voltar com o cirurgião, tem que voltar várias vezes na nutricionista e na psicóloga. Porque, como você apontou muito bem, a cabeça, ela não muda tão rápido quanto muda o corpo. Eles perdem peso muito rápido, mas eles continuam ainda com uma mente de obeso. Eu tenho um artigo que saiu no Cruzeiro, inclusive, cujo título é Obesidade, um mal também da alma. Então a pessoa tem uma maneira de se relacionar com o mundo, muitas vezes a comida está fazendo tem um papel na vida dele extremamente importante para lidar com emoções, e quando ele se fala, agora você não vai poder comer, e ele tenta comer mais, ele não consegue, e ele só a comida que trazia aquela tranquilidade, que acalma um pouco, que virou um relaxante para momentos ansiógenos, raiva, irritabilidade ou mesmo tristeza, o docinho,
docinho, né? Aquele chocolate. Docinho. Aí como é que faz se a pessoa tenta comer e por algum motivo não consegue? Ele vai lançar mão de que recursos? Aí entra o psicólogo trabalhando e aumentando o leque de possibilidades de ferramenta que o indivíduo pode ter para não usar somente a comida para lidar com as emoções. Porque muitas vezes também, doutora, o cara ele acha que ele fez a cirurgia, então agora ele tá tudo bem e ele pode comer tudo. E não é verdade isso. E muitos chegam pra gente com essa fantasia. O meu cunhado aconteceu isso, ele era muito gordo. E aí ele fez a cirurgia, né? E fisiologicamente você não consegue comer a mesma quantidade, porque você coloca um anel lá, um negócio do tipo, né? Diminui lá. Diminui o reservatório gástrico. Existem várias técnicas de cirurgia bariátrica. A que é padrão ouro no mundo todo hoje em dia, que é a mais feita, é a chamada bypass gástrico, que vai mexer no intestino e no estômago. Faz uma redução da alça do intestino. E ele não consegue comer aquela quantidade. Só que ele foi pra cerveja. Exato, esse é um. E aí tá mais gordo do que era. Essa é uma das razões. Não, mas eu tenho um amigo também que ele passou por uma cirurgia, ele emagreceu, só que agora ele voltou tudo de novo e ele já tá agendando outra cirurgia pra fazer. Só que daí eu falei pra ele, então faça o acompanhamento tudo certinho, né? Porque não adianta nada, ele vai fazer outra de novo, engorda, daí vai faz outra de novo e aí? Vai ficar até quando, né? Passar dessa a vida forma. fazendo, Exatamente, eu tenho vários casos assim de pacientes que fizeram uma técnica, não conseguiram perder tudo, que aí é um primeiro problema que a gente tem. A pessoa tem, por exemplo, que ela gostaria ou ela precisaria para entrar num IMC saudável, ela precisaria perder, vamos dizer, 50, 70 quilos. Ela é muito gordo, né? Chegar num naipe desse, que a pessoa não consegue andar praticamente. Anda, mas tem várias limitações, como agachar, correr, até mesmo amarrar sapato, né? As limitações que a obesidade traz são muitas. Sem contar que a obesidade ela é responsável por quase 70 doenças. Então ela traz muitas comorbidades, muitas complicações importantes e que às vezes se desenvolvem de maneira silenciosa no organismo. E quando a pessoa vai ver, ela já tá com o fígado coberto por gordura, ou seja, o fígado trabalhando com uma sobrecarga, esse fígado tá judiado, ela tá já com gordura nas artérias, ela tá com hipertensão, com obesidade, já começa a desenvolver também a diabetes, que são doenças como diabetes e hipertensão, são as principais causadoras da insuficiência renal crônica. Se você entra numa hemodiálise, a maioria das pessoas que tá lá tem isso. Isso aí é um negócio que é fim da vida. Você tem que ir lá 3 vezes por semana. Que loucura. Pra ficar 5 horas no negócio sentado lá e passar mal depois, né? Eu trabalhei 7 anos em hemodiálise e posso dizer pra você que é um caminho bem difícil. Agora você imagina que o camarada tá obeso, ele tá hipertenso, diabético, tá fazendo diálise 3 vezes por semana. Quer dizer, é uma somatória de coisas e ele começa a ter outras complicações, e quando você vai ver, se ele não melhora esse quadro, daqui a pouco tá amputando o dedo, amputando perna, tá começando a ficar cego. Então diabetes é uma doença terrível, silenciosa. E é uma das coisas que vem com a obesidade de presente, ela e a hipertensão. Mas ambas têm uma chance muito grande de, muitas vezes até de zerar, ou de reverter, ou de diminuir significativamente o uso de medicação tipo insulina depois da perda significativa de peso. O que é o bizil que mais dá na cara? Por que as pessoas não... É falta de vergonha na cara, de atacar a geladeira, ou realmente é um negócio mais fisiológico, que o organismo ele precisa daquele doce, daquela... O que é o que dá esse bizil na cabeça? Olha, você tem aí uma somatória. É o gordo sem vergonha? O gordo sem vergonha. O gordo é sem vergonha. Abre a geladeira, vê que tem, ele vai comer. O gordo eu sou gordo mesmo, vamos comer. Porque o gordo, doutora, ele não come um pedaço de bolo, ele come o bolo inteiro. Por isso que ele é sem vergonha. Pra conseguir saciar a vontade, exatamente, né? Mas não é um pedaço, não é um Big Mac. Não, ele quer passar no drive ali umas 7 vezes. Quer ficar dando voto, achando que é carrossel. E muitas vezes, se for analisar, mesmo que ele coma tudo isso, né, a saciedade dele não vem, né? Porque ele não tá com fome, né? Ele tá só ali tentando psicologicamente
tentar baixar uma adrenalina dele, uma forma que ele acha de que comendo ele fica bem. Você falou uma coisa legal, Marcos. A pessoa, uma das coisas que a gente ajuda a pessoa é ela identificar essa fome que ela tem, porque o obeso tem muitas vezes dificuldade de discriminar que o que ele tem não é fome orgânica, às vezes é uma fome emocional, é a fome psicológica. Então, que vontade de comer uma coisinha, né? Madrugada. E isso às vezes é mostrar pra pessoa, levar a pessoa a passar por um processo dela entender e saber identificar quando é fome de fato e quando não é. Ajudar a pessoa a chegar naquele limite que é o que você falou. Vai comer um doce, porque o que eu gosto e admiro muito, sou fã da cirurgia bariátrica, mas a pessoa precisa aprender que a ideia é que ela possa comer de tudo. Mas ela vai precisar aprender fazendo essa reeducação alimentar. O Marquinhos, ele chupa um pote de sorvete, daquele só gordura hidrogenada. A gente compra aqui, deixa. Eu chupo um negocinho que eu nem gosto de sorvete. Ele chega e ainda ele deixa o pote olha lá. O tamanho dele e olha o tamanho do Marquinhos. Pega na geladeira da rádio que chupa o pote de sorvete? Pega na geladeira da rádio, ele deixa vazio na geladeira. Não, vazio. E aquela vez lá que a gente achou que era sorvete e era feijão. Era feijão. O Marquinhos tinha comido tudo e colocou feijão. Um pote que é daquela gordura hidrogenada. Aquela que é aquela que é uma delícia. Comeu é 3 veias que entope. Margarina gelada, né? Margarina gelada. E ele não basta um potinho. Eu como com ele um potinho. Eu falo, Marquinhos, tá bom, isso é um pote de 2 litros de sorvete. Você falou bem, essa é uma coisa que é importante que acontece com a pessoa. Gordo sem vergonha. Não é nem gordo lazarento. Pior ainda. Acha que pode tomar um monte de sorvete, não é problema. Só que o sorvete, além da gordura, ele é doce. Então ele é bastante açúcar calórico. E gordura, né? Aí a gente pega o camarada que é operador de bariátrica. Boa parte deles vai desenvolver, principalmente quem fez o bypass, que mexe com o intestino, vai desenvolver uma síndrome chamada dumping, que é um mal-estar danado, bem desagradável, que a pessoa tem quando ela come uma comida mais gordurosa, e não precisa ser uma gordura de picanha, nada. Às vezes é um requeijão, às vezes é um molho de um macarrão que está um pouquinho mais gordinho, aquilo já pode dar um mal-estar, ou alimentos doces. Essas meninas fitness, né, acontece isso com elas. A Tati mesmo, né? Ela tem 3 anos sem comer Mac. Quando come, dá um rebosteio. Não, zoa. Não consegue, o organismo passa mal. É verdade. É um outro fenômeno. Aí a pessoa que o organismo está acostumado com um determinado alimento, quando você entra com um outro, ele estranha. O dumping já é por causa das mudanças que o cirurgião promove lá no abdômen, de reduzir o estômago e reduzir a alça do intestino. Esses alimentos eles descem muito rapidamente do estômago para o intestino, causando um mal-estar que se assemelha a uma, não sei se alguém aqui já teve, uma crise de hipoglicemia severa. É comer e cagar? Não, é um mal-estar como se fosse uma dá um sono, A minha mãe tem hipoglicemia. Eu tenho isso, doutora. Sua dor. Parece que você vai desmaiar e tal. Tem gente que tem forte e acha que vai morrer e corre até pro pronto-socorro. A minha mãe é assim. É verdade. Minha mãe, mas a minha mãe é assim, minha mãe ela não pode. Doce ela não pode. Não, ela não é. Ela tem hipoglicemia. Quem, Ana? Minha mãe. Mas sua mãe tem 80 come... tá certo também. Não, minha mãe tem 50 anos. 50 anos já tá no Minha mãe tem 50 anos. E a hipoglicemia dela é assim, se ela não pode comer muito arroz. Arroz ela não pode, ela tem que comer só um pouquinho, só já pesa. Doce também. Doce geralmente ela nem come, pra evitar mesmo. Aí entra a importância do acompanhamento com o endócrino, porque a gente precisa ver como é que tá funcionando esse pâncreas, como é que tá a produção de insulina para lidar com doce. Porque às vezes você pegar um diabético e quando cai a glicemia muito forte dele, por exemplo, uma coisa que as nutricionistas sugerem é que ele nessa hora coma algum doce ou, por exemplo, leite com açúcar, que sobe rapidamente a glicemia. Mas na emergência, né? Mas aí esse camarada é diabético, a glicemia dele realmente caiu.
Este processo do dumping, que ele é específico do gastroplastizado, ele não pode fazer nada, ele tem que esperar, ele deita, passa mal, curte o passar mal lá por uns 20 minutos que vai passar. Puta vida triste, hein, Rose? Não é sempre, a vida triste, não é sempre. Depende muito a quantidade que ele comeu e o que ele comeu. Então, aí a gente tem aquele outro problema. Então, isso a gente pode ver até com bons olhos, porque aquele camarada que gosta muito de um doce, ele sabe que ele vai ter que maneirar, senão ele vai ter um dumping muito ruim, muito forte. Vai passar mal sempre, vai passar muito mal. Tem ninguém que tá acostumado e gosta de um chocolate e já deita na cama e come chocolate. Gordo sempre abre o esquema. Ele já fica esperando passar mal, né? Ele já come sentado que vai passar mal. Olha que lazarento. Deitado. Tem gente que tá me ouvindo e sabe que eu tô falando a verdade. Ele já deita pra nem ter o trabalho de ruim. Porque já sabe, aquele que não tá acostumado e não passou por um bom preparo, ele vai estranhar e vai chegar desesperado no pronto-socorro achando que tá morrendo. Mas a gente tem aquele que não sente nada, não tem dumping, não entala, não passa mal com absolutamente nada. E esse, se tivesse um pouquinho de dumping, a gente ia até agradecer, porque já que ele não está conseguindo se controlar na ingestão de doce, então esse mal-estar fica sendo um limitador dali, externo, porque não está na mente, né, mas está ali dentro dele, limitando de alguma forma. Só que eu tive um caso, por exemplo, de um paciente que ele estava operado há aproximadamente 4 meses, não tinha 6 meses ainda, e era um paciente super obeso, ou seja, IMC acima de 50, tinha muito peso para perder. Então, no início ainda, é só para perder. Você pegar um paciente que nessa fase está ganhando peso, é raridade, a pessoa tem que estar fazendo coisa muito errada. E o que é que ele estava fazendo? Ele chegou para mim e me disse que ele tinha ganhado naquele mês 2 quilos. Falei, mano, vamos olhar pra isso pra entender o que tá acontecendo, porque não é normal. É muito, é pouco. Não, ele não pode ganhar. Ele operou há poucos meses, o processo é só de perda. Por 2 anos ele vai perder. Só perder. A gente já estranha e tem que intervir quando ele para de perder. Então ganhar é que é uma coisa muito errada. Em um mês ganhar 2 quilos, o que foi que aconteceu? Ele não sente mal comendo doce. Ele é um comedor de doce. Ele comprou um vidrão de meio quilo de doce de leite com açaí. Olha o gordo sem vergonha. Eu tô falando. É um lazarento. Aquele potão de doce de leite. De Nutella, sabe? Aquele potão de meio quilo. E ele isso aí vende na caçamba das Kombi. Na estrada. E vamos combinar, produto de bom. Minas. Produto de Minas. É gostoso. A gente não pode negar que comer é gostoso. Comprar no atacado, né? Comprar no atacado de fardo. Só que aí que tá, gente. O que a gente não pode fazer? Que é o que esse rapaz fez. Ele substituiu a janta. Então ele chegava em casa compulsivo por esse doce, obcecado por esse doce. E aí ele entrava num comportamento compulsivo de comer muito. Então ele acabou com aquele vidrinho uma semana e ganhou 2 quilos. Bom. Fácil, né? Doutora, não sei o que está acontecendo. Engordei 2 quilos em um mês. Não comeu nada, só um pouquinho de doce. O que será que houve? Temos aqui o Cláudio. Eu gosto desse nome. Cláudio. Nome de cobrador de busão, Cláudio. Aqui, ó. Boa tarde, tenho 2 anos de cirurgia bariátrica. Método bypass. Desculpa, eu sou ignorante no inglês. Eu sou muito. Por isso que eu tô no rádio. Senão eu seria um engenheiro, um médico, entendeu? Por isso que nós. Aqui é você. Tô aqui pra te ajudar. Aqui é a raspa do tacho da comunicação de Sorocaba, tá aqui no Fritura. Veio pra cá. E ele fala o seguinte aqui, ó. Melhor escolha da minha vida é que ele diz que não se arrepende, né, do que ele fez a cirurgia. Hoje em dia ele tem 32 quilos a menos. A minha vida mudou muito pra melhor. Porém, a vontade, ou seja, a cabeça de gordo, a gente sempre vai ter. Só que quando eu penso o quanto sofria com a obesidade, me faz me cuidar pra não voltar a ser o que era antes. Lá do Jardim São Conrado. Muito bem, Cláudio. Isso aí. Valeu, Cláudio. É a mente, né? A mente do gordo é que é o problema. Ainda bem que ele é consciente da forma de que ele sabe que ele não quer voltar ao que ele era antes. O Rafael, isso já ajuda, que é ouvinte nosso também, ele fez, né? O Rafael Nunes. Isso. Ele tá falando que gordo é feliz. Mas vai que vai, né? Gordo é feliz até começar a ficar doente. Gordo é feliz até a hora que ele tenta lavar o pinto e não consegue.
A hora que ele não enxerga. Olha assim, o cara, puta, não enxerga o meu filho. Aí que ele vai ficar preocupado. Mija na borda, mija na borda. Chega no médico, faz muito tempo que eu não enxergo o que? Seu pinto não, meu pé. Aí o gordo, o gordo, ele procura ajuda quando ele não consegue lavar o pinto. Quando ele enxerga o pinto, ele procura ajuda. Tem que pôr um espelhinho. Pôr um espelhinho, olhar. Mas é importante você trazer essa questão da sexualidade, porque o que acontece? A obesidade, ela causa uma descompensação danada nos hormônios, cai muito a testosterona. E o homem que tá muito obeso... Fica broxa. O gordo fica broxa, então. Fica com dificuldade de ereção, sim. Olha só. Boa parte deles tem problema por conta dessa descompensação aí. A obesidade, como eu falei, ela causa dezenas de doenças. E aí é muito bacana quando a gente acompanha o paciente e percebe que quando ele perde bastante peso... O pinto ele... sobe. O pinto fica louco. Legal. Fica parecendo pica-pau maluco. E aí ele pode voltar a experimentar coisas, normal, né? ter satisfação em outras coisas que não só a comida. Exato. Mas e o cara, ele vai se olhar e fala, puta, agora eu tô ficando gostoso. Né? Porque tem autoestima, né, pô? Não só ele olha, o externo comprova isso pra ele. Pô, porque tá o povo magro, começa a olhar e começa a falar. E a mulherada começa a cair mais matando sim. Eles chegam pra gente e falam, Rô, você não sabe o que tá acontecendo. Tem gente olhando pra mim que não olhava antes. Aí ele começa a ficar... Isso motiva ele a fazer atividade física, que é essencial. Você sabe que uma vez, doutora, eu tinha que perder uns quilos rápido lá, e eu sou muito vagabundo. E eu comecei a tomar sibutramina, que é aquele remédio que, né, virou moda, isso, tira apetite e tal, funciona. Perdi numa semana uns 5, 6 quilos. Só que a sibutramina, ele deixa broxa. E eu perguntei pro médico, eu tô meio broxa, ou que? Falei, não, mas é por causa da sibutramina. Aí a desculpa valeu. Não, aí você pensa, pô, antes um gordo ali, ativo, um magro broxa, pô. Em pezinho, porque um gostoso deitado. A sibutramina, ela dá uma quebrada, caída no negócio. Então não tomem, homens. Perde o rendimento. Não é, exatamente. Perguntas, Kennedy. Eu tenho uma pergunta que rola muito o negócio de quando a pessoa vai fazer a cirurgia bariátrica, quando ela é muito gorda, ela tem que emagrecer pra emagrecer, né? Por que isso acontece? A cirurgia não é para emagrecer? Bárbara, sua questão. Eu que passei pra ele. Bárbara eu senti que tinha coisa sua aí. Tem conexão Bluetooth. Bluetooth, cérebro. A questão é a seguinte, depende muito como é que a nutricionista trabalha. Então, a equipe a qual eu faço parte aqui de Sorocaba, a gente trabalha como a maioria das pessoas. Porque não é sozinha, né? Não é sozinho. Não deve ser, né? O jeito certo é o cirurgião ter a sua equipe, que na nossa cidade, na nossa região, posso falar isso com segurança, porque eu faço parte atuante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e a única equipe, o único cirurgião que tem equipe e que é coesa e que trabalha realmente em conjunto é o do Dr. Marcelo Fruit, que é o gastro com quem eu trabalho. E nós temos na nossa equipe, inclusive, uma fisioterapeuta, nutricionista, endócrino e psicólogo. Então a gente tem a equipe que trabalha em conjunto para olhar esse paciente. Sim, acompanhar ele, né? Porque aí o que acontece? Aquela pessoa que não está, aquele profissional que está fazendo as coisas sem acompanhar o que acontece, que não participa dos simpósios, dos congressos, não fica atualizado, vai fazer a gente sabe Deus o que, e eu vejo muita coisa errada. Sim. Então, o que é essa questão de perder peso? Dietas vou explicar internet. Pra você. Essa coisa de perder peso antes de operar, normalmente pede-se que o paciente perca 5% do peso inicial dele para poder a nutricionista falar, agora você pode operar. Isso aí, algumas equipes ou algumas nutris, eu nem sei, se eu não me engano, não tenho certeza, a Unimed parece que pedia 10%. Você tem sim o fato de que quanto menos pesa o paciente, mais tranquila a cirurgia, menos risco no pós-cirúrgico, uma cirurgia mais tranquila, menos necessidade de anestesia, então melhor chance de uma cirurgia sem complicações. Então isso é fato, melhora a capacidade respiratória do paciente, melhora todo o quadro dele para enfrentar a cirurgia é mais segura, quanto menos pesado o paciente está. Então,
pedir a ele para perder um pouco de peso para tornar essa cirurgia mais segura é bacana, mas de fato o que a gente faz é colocar o paciente numa fase de preparo para saber se ele consegue controlar a mente, consegue começar a mudar hábitos para que ele faça diferente no pós. Entendi. Quando não pedem isso, esse deve ser o que a gente tem em mente quando pede para esse paciente perder peso. Então, quando a pessoa não passa por isso, ela chega lá, ela terminou de operar e ela fala assim: e agora? Eu tenho vontade disso, eu quero comer aquilo, eu costumo beber muito refrigerante. E aí ela não consegue quase perder peso, porque ela não foi preparada primeiro. Se ela passa por essa reeducação alimentar e perde um pouquinho de peso, que a gente não se prende muito em números na nossa equipe. A Bruna, que é a nossa nutricionista, ela é bem cuidadosa com isso. A gente observa se o paciente realmente está mudando de hábitos. Eu acompanhei uma médica, inclusive, que ela ia operar e ela não estava conseguindo ter perda de peso, mas nos relatos dela a gente percebia que ela estava mudando os seus hábitos e ela estava pronta para a cirurgia e nós a liberamos. Então, números, quando você fica preso em número, você perde o paciente todo de vista, de fato, sabe? Porque é muito gratificante você ver esse paciente chegar para você, ainda antes de operar, e falar assim: eu achei que eu nunca mais fosse conseguir viver sem Coca-Cola. Eu achei que eu não fosse conseguir ficar sem café. Eu não bebia água. Então, a pessoa te fala: eu tô fazendo isso, fazendo aquilo. Aprendi a comer. Nossa, comia alface, eu não comia de jeito nenhum verdura. Pô, também é uma bosta, não. Alface é uma bosta. Não tem gosto de bosta porcaria. Pô, alface é gostoso. Eu gosto. É mato. É mato. Eu gosto. Sabe aquele alfacinho, aquele que é crocantinho? Tem Doritos. Crocante Doritos. Olha o pensamento gordo aí já. Olha lá. Tem Doritos. Doritos é crocante pra caramba, amor. É gostoso. Prefiro uma alface. Um alfacinho temperado. Deixa eu contar pra vocês uma outra coisa que é importante, que é fracionar a alimentação. Sim. Então, isso é uma coisa também, quando se fala de reeducação alimentar, às vezes a gente sai de casa pra trabalhar sem nem tomar café, só vai comer na hora do almoço, depois só vai comer quando chega em casa, e aí tem um acúmulo de fome. Sim. Então, fracionar a alimentação faz parte da reeducação alimentar para que você não chegue no momento das refeições principais com muita fome. Essa e questão de 3 em 3 horas que fala? 3 em 3 horas. Isso tudo faz parte do processo de preparo do paciente, porque quando ele opera, se ele já passou por tudo isso, ele consequentemente perdeu peso. Vai ser mais fácil. Mas a perda de peso a gente pediu para que ele fizesse, na verdade, essa mudança. Sim, é mais a mudança do que a quantidade de quilos, né? Exato. Tá. Muito bom. O legal que eu tô percebendo, doutora, é que você domina todas as áreas. Tanto ali na nutrição, quanto ali na cabeça do gordo, né? Pegou tudo aí. Isso que é bacana. Você sabe que o psicólogo e a nutrição, a psicologia e a nutrição, elas andam muito de mãos dadas. E a minha equipe, a gente trabalha muito em conjunto mesmo. E comida e afeto, eles estão muito próximos. Então, a pessoa que está comendo, ataca aquele bolo daquele jeito que você está falando. Então, não adianta eu falar só de bolo, de comer o que você está comendo, não coma isso, coma menos. Eu sou obrigada a olhar que emoções estão fazendo com que ela coma desse jeito. Então, acaba que um bom nutricionista, ele acaba querendo saber também como anda a sua vida, por que você está comendo tanto assim. Então, assim como a Nutri entra um pouco na minha área, o psicólogo especialista em bariátrica, ele acaba tendo que entender de um monte de coisa também para poder cuidar direito desse paciente. Muito bem. Olha, tem pergunta chegando aqui, você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, é o 15996113886. Eu vou tocar a canção. Boa. Tocarei um Ed Sheeran. Yes. Vai ter Despacito hoje? Não sei. Tomara a Deus que não. Ontem ele ficou tão feliz que ele não tocou essa música. Tomara a Deus que não. Ele fez até a dancinha da felicidade aqui, ó. Quando toca essa música, eu fico com vontade de chupar 3 quilos de sorvete. Olha lá. Olha só. Depois sou eu, né? Tem vergonha. Você viu como brilha? Como brilha? Você viu? Saiu o Marquinho que chupa um botão de sorvete. Eu não gosto muito doce, não. Não é verdade. Tá. Eu prefiro a pica, aquela gordura da picanha. Puta Que susto! Você queria falar que ele falou primeiro pica e eu não consegui entender direito. Nós sabe que você prefere. Fiquei nervosa. Vocês estão muito serelepe. Nós sabe desse desejo, só que normalmente você não fala no ar. É a gordurinha. Dá até um aperto no peito. Hoje estamos com a Rosimeire Balog é seu nome também? Balog. Balog.
Vancelotti. É muito chique, né? É muito chique. Ser Lancelotti, mas é o meu marido Ser Vancelotti. Exatamente. Vancelotti. Ó, que beleza, hein? Ela que é especialista em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Boa, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Fica aí. Tá bom. Muito bem, gente. Estamos de volta aqui pela Rádio Fritura. Hoje, quarta-feira, dia 31, estamos recebendo aqui a Rosimeire Balog. Ela é especialista em obesidade, trata aí de transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Tá um papo muito bacana. Você que faz parte da categoria gordos sem vergonha. Alô, Marli. Atenção, Marli de Sá. Marli, aliás, tá falando que tá gostando muito. A Marli é a gorda sem vergonha. Mas é uma gordalha. Gordalha. Sem vergonha dália também. Sem vergonha dália. Ela tá falando que tá gostando muito da entrevista. Temos aqui, a Gisele tá mandando um áudio aqui pra gente. Vamos colocar o áudio dela aqui. Gisele. Obrigada, queridos, pela parabenização aí. Eu sou a mãe da Letícia Gebaile, que é a criança que é apresentadora do Mundo Colorido da TV Com. Acho que é isso a sua confusão aí. Mas muito obrigada, viu? Sou super ouvinte de vocês e parabéns pelo trabalho aí. Muito bem, agora eu lembrei dela. É a mãe gostosa. A mãe gostosa. A mãe gostosa, pô. É as milfs. É a milf, exatamente. Categoria milf. Hot Moms. Muito bem. Jeff, você tem pergunta, Jeff? Eu tenho. Pois não. Que ponto que o obeso, quando o cara tá obeso, o gordo sabe que ele tem que fazer a cirurgia bariátrica? Olha, depende muito do tanto que ele está incomodado com a situação. Normalmente o que a gente percebe, apesar de haver um incômodo com a parte estética, as limitações em relação à mobilidade, como a gente falou, muitos começam a ter dificuldade até para amarrar cadarço, para se vestir, etc. Tem a dificuldade para comprar roupa, que a dificuldade deles é enorme, porque roupa é limitado o que tem de roupa pro número deles. Só quando vê o circo Stankovic, eles pegam a lona. Pega a lona e veste, pronto. Aí não vem toda vez, né? Uma vez por ano. É duro isso aí. Daqui a pouco eles param de vir de tanto que roubam a lona deles. É pouca variedade e a roupa de obeso é muito cara. Sim, então só quando eles se sentem incomodados, né? Então, mas normalmente, além desses incômodos que eu falei de mobilidade, de roupa, o que mais bate, que assusta, é quando a saúde começa a pipocar. Pressão começa a subir, glicemia subiu, ou vai lá fazer um ultrassom porque teve uma dorzinha, o médico fala que ele tá com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, grau severo. Isso é prestes uma cirrose. Veio o Carlinhos Vidente aqui. Carlinhos Vidente veio aqui. Ele falou que eu tô com gordura no fígado. Falei, pô, mas precisa ser vidente pra saber isso aí. É visível, é visível. Eu já fui um gordinho, eu já pesei 112 quilos. Tem vergonha na cara, não? Não tem vergonha. Pegou AIDS, né? Pegou AIDS. Ele não pode ter, ele tem que ter orgulho. Eu tava tentando achar a foto, eu tô tentando achar a foto aqui de quando eu pesava isso. Eu nunca cheguei no 60. Mas você quando você é criança. Criança é gorda, geralmente. Criança gorda. Criança é gorda. Tem muito, mas eu já tava com meus... que traz história desde bebê. Então. Eu desde criança sempre fui gordo. Mas daí, tipo, teve uma época na minha vida que eu estabilizei, fiquei magrinho. Daí depois... você tá legalzão. Não, eu não tô legalzão. Daí depois... eu acho que tá depois assim. Engordou de novo. Daí eu falei, pô, mano, 112 quilos. Eu falei, pô, daí eu perdi. Mas você já era adolescente. Assim, eu ainda tô fora do meu IMC. Eu acho que é 60, não conseguia subir os aviões, né? Ele pilota avião. Ele pilota e o avião não ia, saía da passar pista. No CMA também, porque foda. Tem como. Mas incomoda, mano, ser gordo. Agora, tem uma questão, né, de que às vezes a gente fala assim na questão do gordo, né? O gordo, ele gosta da comida, né? Ele, às vezes, nem é a saciedade que a gente comentou, de gostar de comer. Como que funciona quando alguém chega lá, né? Ele vai, muitas vezes, nem é por ele que ele vai procurar a cirurgia e aí vai fazer todo esse multidisciplinar antes, né? Mais pela família que fala, você vai passar mal, você vai morrer, e aí a família começa a incentivar ele para ir. Ele vai meio contra a vontade,
mas ele vai. Ele vai comendo um Big Mac. Aí, Big Mac. Quando chega lá, que vai mostrar pra ele quais as mudanças que ele vai ter que fazer na vida, né? E ele não quer. Por ele mesmo, ele ficaria gordinho pro resto da vida, mas ele vai porque as pessoas empurram ele, levam ele lá. Como fazer nesse caso? Pra tentar mudar a cabeça dele, né? A gente até tenta, Marcos. Às vezes, realmente, a pessoa vem... não é incomum a gente receber um paciente que fala, olha, eu vim, mas eu já te aviso que eu não sei se eu vou operar esse negócio não, eu tô com medo, é que o pessoal tá falando muito na minha cabeça. E aí a gente começa a mostrar pra ele o que é esse universo, entender a história dele, entender como é que tá a situação dele, o que aquilo tá tendo implicação na vida dele, porque às vezes a pessoa não tem noção, ela não tem essa percepção do quanto a vida dele tá comprometida. Principalmente se você pega aquela pessoa que é obesa desde criança, ele sempre viveu aquilo, né? Ele sempre viveu aquilo. Então ele não tem faz problema, vamos dizer, né? Pra ele poderia ficar daquele jeito a vida toda. Só quando for pipocar uma doença importante é que ele vai procurar. Mas ele não sabe o que seria ele estar, por exemplo, 40 quilos a menos. Ele não tem essa noção, não tem essa referência. Nunca teve, né? Pra ele tá feliz assim. Só que é visível que a hora que ele perder peso, ele vai começar a sentir essas benesses e ele vai agradecer. Vai mudar a cabeça, mas até mudar essa cabeça... Não, se ele não estiver disposto a fazer por ele mesmo, a indicação, aí não há indicação cirúrgica. Por quê? Porque o paciente tem que fazer a parte dele. Lógico. Eu gosto de dizer que a cirurgia bariátrica eu a vejo como um tripé. Todo tripé, se você tirar uma das 3 perninhas, ele vai cair. Então, uma das pernas é aí a cirurgia bariátrica, que vai reduzir o tamanho do reservatório gástrico, né? O estômago vai ficar menor, vai caber menos, vai ter maior saciedade mais rápido por mais tempo. Tem a menor absorção, se fizer essa cirurgia do tipo misto, que vai mexer com o intestino, então vai absorver menos também. Então tá aí, cirurgia fazendo a parte dela, com a parte o cirurgião mexendo na anatomia e na fisiologia do indivíduo. Porém, se o indivíduo continua comendo errado, que o que acontece? Se a pessoa não passa mal com doce, como nós falamos no bloco anterior, se a pessoa come errado, não tem se aquele ela bloqueio, bebe, se ela come muita massa, porque massa é um alimento considerado mole e que ele passa rapidamente do estômago para o intestino, ele passa com facilidade. Então, alimentos moles passam bem. Então, tem algumas coisas que dá facilmente deixa você com fome também depois, mais fácil também. Massa é assim, você come lá um macarrão e daqui a pouco tá com fome. Você já tá com fome. Massa dá fome mais rápido. Então, existe como burlar aquela história antiga e que é real, da pessoa que vai comer menos, mas fica se acabando ou no sorvete, ou bebendo leite condensado, porque o líquido passa. Se ele não tem o dumping que eu tava explicando pra vocês, que é aquele mal-estar, ele pode fazer essas coisas o dia inteiro. Ou o beliscador. O beliscador, ele toda hora vai lá e come um pouquinho. Esse não consegue perder o que tem pra perder. Então, essa pessoa, ela tem que ter essas mudanças ou não vai adiantar operar. Então, se ele não fizer a parte dele, a terceira perninha do meu tripé aí é atividade física. Não adianta. A pessoa que tem obesidade chega pra gente falando assim, nem me vê que eu tenho que fazer atividade física, que eu não gosto. Na hora, né? Aí olha pra mim, vê que eu sou magra e fala, te odeio, entendeu? É lógico, é bem assim mesmo. Né? Só que aí, se eu fui comer pizza no dia seguinte, eu tô na academia. Então as coisas não vêm assim, não vêm com facilidade como as pessoas acreditam. Né? É lógico, né? Eu posso não ter obesidade, eu posso não ter propensão, mas eu já não tenho mais o metabolismo de quando eu era jovem. Então hoje em dia, se eu cochilar, eu engordo mais facilmente, sim. Mas o obeso, ele tem em mente que o magro é magro porque ele pode comer à vontade. Tem aquelas pessoas que a gente brinca que é magro de ruindade, que come, né? E não engorda. Mas muita gente que tá na academia não tá só porque gosta. A maioria tá ali porque não quer engordar, porque quer perder peso, porque quer fortalecer o joelho que dói, a coluna que dói. Exatamente. Tá procurando alguma coisa. Tá procurando. Então, esse paciente tem que entender que se ele não cuidar da alimentação e ele não cuidar de atividade física, porque ele precisa, porque ele tem uma doença crônica chamada obesidade, que ele pode emagrecer com a bariátrica,
mas ele pode engordar tudo de novo depois, porque a doença vai estar ali esperando ele para engordar novamente. Então, se ele não tiver essa cabeça, ele vai ganhar tudo de novo ou ele não vai perder. Então, voltando à sua questão, aquela pessoa que ela não quer, ela tá indo porque estão empurrando, porque estão enchendo o saco. Você pode comparar com aquela pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência intelectual. Você pega uma pessoa que tem uma deficiência intelectual... Doug. Eu vou falar o Doug pra você daqui a pouco, já, o seu trouxa. Tá vendo? Você pega uma pessoa que precisa da família pra dar o remédio, pra dar comida, porque ele tem, por exemplo, até uma síndrome de Down. Tá? Sim. E aí, esse paciente não pode operar? Pode, mas a gente precisa que a família esteja muito presente, porque a gente não vai poder contar com esse paciente para fazer a parte dele. Mas ela vai precisar ser feita através da família. Ali, Exatamente. Mas geralmente quem leva a gente pro buraco, doutor, é os amigos. É os amigos que levam a gente pro buraco. São as influências. Claro, não é? Não. Claro que é, pô. Se for seu amigo, Qual as suas amizades que não sai do boteco lá? Quem te leva pro boteco toda semana? As bavárias. Então, os amigos que ferram com a gente. Pô. O Zulu tá... gordo, vamos almoçar? Peraí, tô acabando de comer, nós já vai. Só vou comer um negocinho aqui, já vamos. O Zulu tá mandando áudio aqui. Quem quiser mandar aqui sua pergunta, seu áudio, manda no nosso WhatsApp, que é o 15996113186. Fala, Zulu. Nesses exames já foi algum vagabundo aí, aquele gordo que dava pra emagrecer, mas não emagreceu de preguiça e tentou fazer a cirurgia? Já. Gordo preguiçoso. Já. Tem gente que chega pra gente e que a gente, quando vai fazer toda a investigação, faz uma anamnese, faz as perguntas, né, pra entender o histórico da obesidade. E não é raro a gente pegar uma pessoa que nunca passou por tratamento nenhum, tá com um endocrinologista que tudo bem, te libera pra cirurgia sem problema, apesar da pessoa não ter feito tentativas outras antes que não a cirúrgica. Às vezes a pessoa não tem tanto peso assim pra perder. Você vê que é uma pessoa que vai passar pela mudança anatômica, tudo que eu expliquei pra vocês, e ela não vai chegar lá porque os hábitos são totalmente errados, como um caso que eu peguei certa vez, onde tanto ele quanto a esposa tinham o hábito de comer várias vezes por semana, pizza, lanche, era tudo muito calórico. Ela não quis participar da sessão familiar, porque ela não queria mudar os hábitos dela. E ele já sabia assim, né? Que ia. E ela estava obesa também. Ela tinha que ir na sessão da família pela cirurgia do marido. Só que aí você vê a dificuldade familiar já. Então, se você não trabalha ali na base, no núcleo, se você não tem esse apoio da família, a chance de fracasso é muito grande. Porque o cara que casa com uma mina gorda e vice-versa, e o cara não é, ele acaba ficando porque a parceira dele ali, ou o parceiro da mina, é gordo. E leva pro buraco. Vai estar comendo uma pizza ali do seu lado, você vai comer uma pizza também. Eu tenho esse corpinho gostoso, você tá vendo que eu sou muito gostoso. Bem fininho, bem coisinha. Belos 5 mamilos. Exatamente. Se eu caso com a Marli, por exemplo, Deus queira que não. Deus, é brincadeira, Deus. É só por favor. É um exemplo. É só um exemplo. É um exemplo. Mas ela é bonitona e ela tá querendo... A Marli bonitona... Isso é pro Marquinho, eu acho. Ela tá falando aqui, eu sou gordelícia. Tá amanhã o dia que vai vir. Eu vou mostrar pra você a Marli, você vai ver. Você conhece a Marli? Eu achei que fosse ela que tava olhando pra Não é ela. A Marli... Se fosse assim, tava bom. Tava bom pra caramba. A Marli, se fosse assim, ia ser gostosa pra cacete. Pô. Marli, eu vou mostrar pra você, você vai desistir da profissão. Você vai ver que o mundo não tem mais solução. Acabou o mundo. Mas quando tem uma pessoa assim, né, um gordo do lado e você não é, você acaba ficando gordo. Acho que uma coisa bacana que vocês estão tocando e que é uma preocupação de muitos que querem operar é essa questão da vida social. Sim. Então, eu gosto de sair com os meus amigos, a gente faz isso, é um hábito muito nosso aqui no interior, né? Nós estamos falando aqui de Sorocaba, então o nosso pessoal, a gente se encontra, a nossa população, nossa comunidade tem muito esse hábito de barzinho, de um fazer churrasco na casa do outro. E todos os nossos eventos sociais, quando você fala, como é a sua vida social? Você
passeia, você sai, ele é todo regado a comida. Em volta da comida, Sim. né? Em volta da comida. Então Vamos você sair pega... pra comer alguma coisa. Vai no vamos sair cinema, pra beber, vamos compra comer. doce, compra pipoca, tudo tem comida. Tudo tem comida. Então você pega, por exemplo, aqueles motoqueiros que tem, é um negócio muito bacana, é super saudável pegar aquele pessoal que curte Harley Davidson, sabe? Eles se encontram e tal, mas eles são muito regados a comida calórica e bebida. Eu tô tentando achar a foto da Marli, que demora pra carregar a foto dela, viu? É Pesada pra cacete pra carregar a foto. Você abre da memória cheia. Dá. Você falou dos caras da Harley, os harleiros raiz são tudo gordo também. Os barbudão. É o estigma, né? Eles têm uma imagem, essa imagem já deles, né? Eu achei aqui, doutora. Eu achei. Ele vai colocar até uma como é a agora. realidade. Tá nos escutando? A Marli tá escutando a gente. Olha o choque de realidade. Quanta maldade esse pessoal que te ama, viu? Você, muito amor. você tem muito elan, você tem muito garbo, elegância. É óbvio que você não vai falar o que você vai pensar. Eu vou mostrar pra você. A foto que ele vai me mostrar é da Marli mesmo. É a né? Marli mesmo. E não é a pior, não, porque é a mesma coisa tudo, entendeu? Aí eu vou até por óculos. Se prepara. Isso. Olha a música, gente. Você vai ficar uns 3 dias sem conseguir dormir. Ó, calma, Doug, ainda não. Pois espera. não, pois não. Vamos fazer igual ela faz com os pacientes dela, que antes da cirurgia você tem que preparar o psicologicamente. psicológico. Antes de você ver, Não vai ter um choque. pensa no Satanás antes. Mas pensa no Satanás gordo. Ai, gente, tadinha da Marli. Porque no Todo Satanás é magrinho. todo Satanás é bombado. Todo Satanás é bombado. Agora pensa no capeta gordo. É gostoso. Gostoso, é bonitão. Satanás. Lucifer é o gostosão. Satanás tem uma barriguinha trincada. Mas pensa no Satanás gordo. Não fez. Ah, tô criando aqui. Tá? Esta é Marli. Olha a carinha dela, gente. A doutora vai escorrer uma lágrima no olho dela. Ela tá encoxando o pilastre aí. Você vê que é um negócio. Sensualidade. E aí, a Marli não tá dispensando nem o pilastre ali da casa, cara, tá? Ali ela tá dando. Marli, você é uma graça toda Não, sensual. não fala isso não, doutora. Sensual. Sensual aonde? Mas nem no purgatório, pô. Fala isso não. É que a Marli é tão legal, né? Não, a Marli dá uma dó. Então essa é a Marli. Você tá vendo que é um negócio. É a namorada do Marquinhos. Ele se pega. A cara dele. É a namorada dele. Só que não. Só que não. Eu li o só que não. Olha lá. Só que não. Não parece a dona do puteiro? Dona do puteiro. Parece a dona do puteiro. O dono do puteiro. Eu vou mostrar pra galera que tá no YouTube aqui, ó. Galera que tá no YouTube. Olha lá, que amor. Essa é a Marli, gente. Nossa fofucha. Que medo. Ó, Marli, vou falar pra você, viu? Já ouvi isso de um amigo antes, que a gente só brinca com quem a gente gosta. Não, mas não gosta Ela dela. gosta dela. A gente gosta, ela sabe. Não é querer não gostar, né? Mas pior que Pra não gosta. ficar com dor na consciência. Pior que nós tem prazer em ficar do lado dela. Nós se sente Ô, melhor. Marli, manda uma mensagem aí pra mim. Ela manda aqui, ó. Ela manda. gostou. Ela tem um programa aqui que é muito mandou bombado. já, né? Muito legal. Qual é? Ela é medicina e saúde. Inclusive, ela quer seu contato pra trazer você. Muito legal o programa dela. Legal. Mas ela é É só não gordalha. manter contato olho no olho, tá tudo bem. Muito bem. Você tem pergunta, Bruno? Eu tenho. Pois uma não. pergunta aqui. Você vai colar, é isso? Que isso que eu tô... É um pouquinho... Ele fez uma enquete Ah, é uma aqui pra redação. perguntar. Uma redação. Ah, entendi. Tem que abrir o Ele Wikipédia. tá estruturado. Nossa. Exatamente. Ele é novo aqui, ele tá, Sou com, novo, ele tá com né? vergonha, tá Aí. tímido. Vai fazer bonito. É. Que de acordo com o preceito bíblico, a gente é feito... Preceito bíblico! É por isso que é por isso. Quanto tempo esse cara ficou pesquisando essa pergunta, gente? Foi na Bíblia! Foi. Ele foi lá na Bíblia pesquisar sobre os obesos. O cara foi na Bíblia! acredito. É o novo ou velho testamento que você vai falar. É. Vou ver. Porque velho nós não tá aceitando. Pesquisei na Bíblia. Não foi. Cara, De ele acordo vai... com o preceito De acordo com o preceito Vai na bíblico. Bíblia agora, hein? Essa é a primeira pergunta que tá me deixando com medo. Essa veio pesado. Aonde que isso vai chegar, Não, velho? mas é que pra psicanálise, o nosso eu, ele é construído através do desejo dos outros, do outro. A gente se vê em outra pessoa, tipo,
Eu vejo um ator bonito, eu quero ter meu corpo igual ele. Não, entendi. Você viu um ator na bunda, eu quero dar a bunda. É, referência. Tipo, nossa, eu tô acima do peso, queria ficar magro igual tal ator, essas coisas. E depois da cirurgia, a pessoa não consegue se encontrar porque ela era gorda, ela tinha um pensamento igual vocês zoaram, um pensamento de gordo. Né? E ela não consegue se encontrar. Quais são os maiores motivos disso? Aonde vai estar Citações da Bíblia com Bruno Monteiro. Solta a voz de Cristo pra ele. Cadê o Cristo na história? Não tem Cristo, é só pra... Você vê que profundo, doutora? É só pra ficar chique. Sabe o que é, doutora? Pra você refletir, sabe? De acordo com... Peraí, vocês estão muito excitados. Deixa eu explicar pra senhora. Repete a pergunta, porque eu tô entendendo onde entra o preceito bíblico. Eu galera, de acordo com Isaías. Não, é porque assim, pro preceito bíblico a gente foi feito a imagem de Deus. Só que Prefeito bíblico. Preceito. Só que pra psicanálise, a gente se constrói no desejo de outro. Certo. Por que depois da cirurgia essas pessoas elas têm esse conflito? Você chegou até onde você queria, você emagreceu, você conseguiu, mas ela não consegue se encontrar. Desculpa, viu, doutora? A pessoa for uma maconha e vem fazer o programa. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Que depois ela quer ser aquela pessoa. Eu não participei. Estão chamando ele aqui de Irmão Bruno. Irmão Bruno, o entrevistador evangélico. Acho que ouvindo o que você está falando, o que me ocorre é assim. Você é um idiota. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Mas pensou. Todo mundo pensa, não tem problema. Eu acho que a pessoa, quando ela perde bastante peso, então, não vou dizer lógico, porque como a gente comentou, não dá pra gente falar que todo mundo que tá gordo quer ser como aquele magro, porque tem aquela pessoa que nem tem a consciência real de como está a sua imagem. Sim. Tem sim. Então, você pega aquela pessoa assim, essa população, vamos dizer assim, que você está citando, que é aquela que eu quero ser como você. Tá? Ok. Esse ele idealiza o outro. Isso. Tá? Então ele idealiza que ele gostaria de ser como aquele outro. Ok. Aí ele opera, ele emagrece, mas pelo que você está comentando, o que você está acreditando aí a pessoa continua ainda não cheguei lá. Isso. Eu acho que isso. Né? Ela não consegue se aceitar mais. Então, mas aí eu tô imaginando aquela pessoa que, como a gente comentou, que precisa de um tempo para renovar a sua autoimagem. Para poder melhorar a autoestima, a pessoa tem que se reconhecer nesse novo corpo que nasceu, esse novo eu. Porque vocês já devem ter visto, todo mundo já viu as tantas fotos que o pessoal posta de antes e depois. Sim. Muda muito. Para a pessoa que perdeu 30, 40, 50 quilos, muda demais. Você olha, às vezes tem muita dificuldade de falar, não é possível, essa pessoa, aí você busca traços de nariz no olho, você fala, caraca, é a mesma pessoa mesmo. Né? Então, se pra gente às vezes é difícil, pra eles, apesar deles terem vivido dia após dia, dorme, acorda naquele corpo que tá evoluindo dia após dia. Não vê muito a mudança, né, a pessoa? Eles não veem, eles percebem assim, não tô... A gente precisa, inclusive, eu gosto de estimular as fotos do antes e depois. Eu falo, guarde roupa da época do antes, pra você perceber, nossa, você eu usava vestia nessa aquela calça. roupa, né? E ver que sobra um monte, Sim, né? Sim, são indicativos concretos da mudança, porque a pessoa vai precisar desses indicativos. Sim. Porque ele não se sente dele, assim. Né? As pessoas relatam, Bruno, inclusive, que elas vão, por exemplo, sentar num banco e o obeso, ele tem muito medo de sentar naquelas cadeiras de plástico. Quebra a cadeira. Elas quebram muito fácil. Eu conheço um que senta em torta, assim, ó. Aí a gente fica tirando foto e manda nos grupos do WhatsApp. Olha lá, o Renato Bombástico. Legal, né? Beijo pra você, pau Renatão. De vira tripa, você fica tirando o sal dos gordos. Não, gente, Renatão já tá acostumado. Essas cadeiras, elas são complicadas. Elas não são próprias mesmo pra aguentar muito peso. Então, muito gordinho tem história já de ter caído. O mundo não foi feito pros gordos, né? Não o foi mundo feito, não foi feito pros gordos. É verdade. Então, a pessoa tem dificuldade em sentar em vários bancos. Vai sentar no banco do metrô, do ônibus. O outro já sozinho, olha porque né? fala, pronto, você agora não você vai sentar sozinho porque não cabe. Ou você tá sentado, vem sentar o gordinho do seu lado, né? Vai te espremer. Não cabe não. Então, a pessoa, de repente, já emagreceu bastante, mas ela ainda tá com essa autoimagem de gordo. Ela olha para aquele lugar no banco e ela fala, eu acho que eu não vou caber.
E na verdade ela vai, né? Já cabe. Então talvez ela ainda olhe o outro idealizando, porque ela não percebe que ela já chegou num lugar diferente. E aí entra mais uma vez o trabalho psicológico, ajudando essa pessoa a perceber que melhorou. Ela agora tá num outro lugar e ela tem como ter uma relação diferente com o mundo. Gordo não cabe no Celta, né? Gordo não cabe. Gordo não cabe. Não cabe no Celta. É verdade, tem carros que ele não cabe mesmo. A barriga encosta no volante, ele não consegue dirigir, ele põe o banco inteiro lá pra trás e não dá, né? Os túmulos de cemitério não foi feito pra gordo. Também não. Túmulo de cemitério? É, pô, porque não fecha o negócio. Pô. Não é difícil, pô. Tem que ser container. Mas se abrir mais, o buraco tem que ser mais largo. O Chorão, quando morreu, era um túmulo duplo. Porque não cabia. É verdade. Morreu verdade, não sabia disso. É verdade. Chorão conheci pessoalmente, era um amor de pessoa. E a questão Só também dava soco na cara dos outros. de que a pessoa né, não consegue carregar um caixão. Guerra. Né? Porque imagina uma pessoa, normalmente, né, a pessoa que é obesa, se ela desmaia, já é complicado para você ajudar uma pessoa dessa. Imagina a pessoa morta ali, é mais complicado ainda. E eles trazem várias experiências de queda na rua, por exemplo, porque eles começam a ter problema mesmo. Tá sem musculatura, a musculatura tá fraca, quase não tem aí massa magra, que é músculo para segurar, dar sustentação. Começa a ter maior dificuldade de desequilíbrio e às vezes cai no meio da rua. Uma paciente caiu a caminho da sessão. Ela tá vindo pro consultório, o ruim quando ela rola, né? Quando rola, desce. Cai, rola e vai parar lá. Para mais, né? E aí na hora que tá caído, fica pensando assim, como eu vou levantar daqui? Porque quem é que vai me estender a mão? Porque sabe que não é fácil levantar. Tem uma pedra pra me parar. Mas, ou seja, gente, vamos ajudar, né? A gente brinca, mas é uma situação muito... A Alessandra, que é a Alessandra, nossa ouvinte, veio aqui hoje. Tem pergunta pra fazer? Você quer fazer uma... Fala, vem aqui no... Ela que eu achei que fosse a Marli. Não. Olha que dó. Se a Marli fosse gata assim, filho, o Marquinhos já teria comido. Já. Então, queria saber a partir de que idade pode estar fazendo a cirurgia, porque tem muita criança obesa, né? Sim, boa sua pergunta. Realmente, a obesidade, ela vem crescendo em níveis epidêmicos e muita criança, adolescente. Então, o que a gente considera? A partir dos 16 anos, você já pode fazer a cirurgia bariátrica. Abaixo disso, só realmente com algum laudo médico, alguma coisa que justifique, mas a gente não baixa muito de 16 não. O ideal mesmo é que seja a partir dos 18. Até 16, a partir de 16, 15, você tem que justificar isso, inclusive como pesquisa científica. Cobaia, né? É uma cobaia. Fica complicado. Não é liberado facilmente, mas a nossa equipe mesmo já operou uma menina de 16 anos. Sim. Tem um caso que aconteceu na minha família mesmo, né? A minha sobrinha, quando ela era criança, né? Ela começou, ela sempre gostou de comer. Então ela foi gordinha desde a infância. Gosta de comer, né? A comida é um negócio, a gente gosta. Só que chegou num ponto. Comer e cagar. De que por ela ser criança, o corpo dela, ela não engordava mais. Aí a gordura começou a entrar. E aí, quando ela foi ao médico, o médico falou, olha, pela estatura dela, né, pelo corpo, pele nova, tudo, então a pele dela não esticava mais. Então a gordura ia entrando pra dentro do corpo. A gordura estava visceral, né? Exatamente. Aí ela ia pros órgãos, Isso. é onde fica mais perigoso. Exatamente. Ela, como criança, ela teve que entrar numa dieta, tudo. E hoje, se for ver, hoje ela é muito gorda. Então ela não mudou os hábitos, ela fez essa dieta quando criança e depois de adulta, agora que é adulta, casada, já tudo, ela é enorme. E o marido é gordo? O marido não. E tem que acompanhar. E ela se sente super bem. Mas tá vendo? Ela tem um histórico de gordinha desde menina. Exato. Então aquela é a realidade dela, é a realidade que ela conhece. E pra ela tá normal. E aí fica super bonitinha, que se sente super bem, aquela menina que tá bem gordinha, mas faz
como é que chama aquelas fotos pra casar? Faz lá na praia, sabe? E achando que tá legal, pra fazer né? o booking, faz e tá achando que porque tá ela legal. tá de bem com aquele corpo, porque é o corpo que ela tá acostumada a lidar. Já Photoshop então, depois. Ela já precisa realmente de um acompanhamento multi, porque a gente tem que pensar que a obesidade é multifatorial. Sim. Então, às vezes, além da questão dos hábitos ruins, né? De repente não faz uma atividade física, come errado, mas pode ter um distúrbio metabólico importante, pode ter um hipotiroidismo, né? Então a gente tem outras coisas aí que tem que ser investigadas. E só completando o que você falou de idade, e esse é o início, né? Então normalmente 16 anos, mas e abaixo disso, então só se justificar alguma questão aí através de pesquisa científica. Mas acima também a gente opera até pessoas de 70 e poucos anos. Olha só. Porque as pessoas... Pela saúde em si, pela né? saúde. Isso. Mas, pô, você tentando, vai operar e vai morrer já também. Não vai nem aproveitar o corpo. Aí que você se engana. Aí vive mais, né? Exatamente, vai viver mais. Aumenta a longevidade. É lógico. Você tem melhora na hipertensão, melhora no diabetes, melhora na mobilidade. A pessoa consegue andar melhor porque aquele joelho que estava miando para, a coluna começa também a se sentir melhor e a não doer tanto. Então, melhora o quadro todo. Fica velho, fica... E no caso da pessoa já ser magra, ela só ir pro break aqui, rapidinho. Só vou tocar o break, não vou nem tocar a música. Eu iria tocar aqui um Despacito, graças a Deus não tocarei. Só um pedacinho pra vocês, ó. Pronto, tá bom demais. O louco. Hoje estamos com a Rosemary. O que é isso aí? Você? A foto dele é gordinho. Puta nojo, gordo tem que achar mais. Tem muita foto, mano. Nojento. Hoje estamos com a Rosemary Balog aqui, ela que é especialista em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Eu vou tocar só o break e a gente já volta em seguida. Depois a gente volta pra falar um pouco de balão intragável. Exatamente, que a gente já tinha comentado. Balão pula. Aquele balão que põe, né, Estão chamando você de Pastor Bruno. Pastor Bruno. Daniel tem enchendo o saco. De acordo com o preceito bíblico, esse moleque não serve por fritura. E nem você, filho. Era só um Ele gancho. tá aqui, você não tá. Era só um gancho, gente. Foi boa sua, foi boa, viu? Foi bem elaborado. Um gancho mesmo. Foi excelente colocação. Você conseguiu render o bloco. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, gente, estamos de volta aqui pela Rádio Fritura. Hoje é um papo muito bacana aqui pra você que é gordo. Pra você que não... Você homem que não enxerga mais o seu pinto. Pra você como Marli de San. É um papo aqui hoje com a doutora Rosemary. Ela que é especialista em obesidade. Obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Ela é membro atuante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ó. A mulher não é fraca não, pô. Palestrante e autora de vários artigos dentro da psicologia. Tá um papo muito legal aqui, você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 15996113186. A gente ia falar do lance da cirurgia. Como que é o nome? Balão. O que é o balão? Balão o que é o nome? Balão intragástrico, que ele é colocado no estômago. Num determinado local do estômago. Ela é melhor do que a bariátrica? Não, vamos colocar assim, ele é um outro tipo de tratamento para obesidade. E ele não é um procedimento cirúrgico, ele é um procedimento endoscópico. A pessoa entra para fazer isso com um endoscopista numa clínica de endoscopia. Toma a sedação, que não é anestesia. Então toma a mesma sedação que a gente toma para fazer uma endoscopia. Então aí, através do equipamento de endoscopia, é introduzido o balão vazio, um rolinho. Aí ele é preenchido com azul de metileno, que é um balão de silicone, enchido com mais ou menos 700 ml de líquido. E esse balão ele fica ocupando, então é uma bolinha azul, ocupando o espaço do estômago. Então ele reduz o tamanho do reservatório gástrico para que a pessoa tenha melhor saciedade e consiga comer menos. Isso engana o cérebro. Acaba enganando o cérebro. Na verdade, é a sensação de estar cheio mesmo. Porque você tem uma bolinha lá dentro. Fica pesado no estômago esse balão? No começo a pessoa pode sentir um pouquinho de desconforto, mas depois ela se acostuma e ela já nem percebe que ela tem um balão mais E ele alto. fica solto?
dentro do estômago? Ele fica, mas ele cai numa porção do estômago que ele acaba ficando encaixadinho. Não fica solto, balançando lá, né? Senão a pessoa ia andar com aquele balão andando na barriga, né? Não dá isso. No começo até a pessoa estranha um pouco, mas depois não sente mais. Já consegue ficar normal. Nem percebe que tem o balão. Não percebe. No começo até pode. Algumas pessoas podem se queixar de não achar uma posição pra dormir, porque sente um pouquinho ele aqui. Tá, mas depois ela se acostuma e já não percebe mais. Até aquela fase de adaptação que pode levar um mês, vai. A questão de ser um balão de silicone, nós temos o suco gástrico. Não pode acontecer de romper esse balão? Não, ele é feito já de um material que suporta, ele é bastante resistente. Já por isso que ele é preenchido por azul de metileno, porque se por alguma eventualidade ele romper, aí a pessoa vai urinar aquele azul e a gente já sabe que precisa que ela vá pro consultório pra ver o que aconteceu. Imagina que louco. Você acorda de manhã, vai dar um mijão sem azul. O azul de metileno não é prejudicial pra saúde, né? Não, então, não é. Não e tem, é bem Toma raro litro, isso vai ver, então. É 700 ml que coloca. Não seria se estourasse o balão e saísse farinha de trigo igual nos aniversários. É zoado. A Alessandra tinha uma pergunta, vem cá no microfone aqui. Então, dando sequência àquela outra pergunta, a partir de qual o peso que a pessoa tem que ter para fazer, o mínimo que tem que ter para fazer a cirurgia? A bariátrica, né? Isso. Então, aí você tem assim, nós temos as categorias, você tem os níveis de obesidade. Então, você tem o IMC, que é o peso ideal, aí você tem o sobrepeso, aí você vem com a obesidade classe 1, a 2 e a 3. Aí depois já é o super obeso, que é acima de 50. Então a classe 3, acho que não. A classe 3 considera que é acima de 40 de IMC. Então, quando você fala de peso, a gente não pode falar somente em peso, porque a gente vai ter que fazer um cálculo que envolve a altura, tá? Então, uma pessoa que é baixinha pode aparentar menos e quando você vai calcular o IMC dela pode estar bem alto. Então, se a pessoa tem a partir de 40 de IMC, ela já tem indicação para cirurgia bariátrica, só pelo IMC. A pessoa que tem o IMC abaixo de 40 e acima de 35 é quem está com a obesidade classe 2. Essa daí, ela pode operar se ela tiver uma comorbidade. Além da obesidade, ela tiver outras doenças associadas. Tem uma lista que hoje está bem mais ampliada de quais são as doenças que, se a pessoa tiver, ela tem indicação cirúrgica de bariátrica. Como, por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, muitas doenças. Se a pessoa tem IMC, obesidade 2, mas tem alguma dessas doenças, ela já tem a indicação cirúrgica. Então, chega pra gente uma pessoa que tem o IMC abaixo de 40, acima de 35, quer operar, mas não tem nenhuma complicação. Pela ética, o cirurgião não pode operar. Mas hoje a lista é tão grande que é um pouco difícil que uma pessoa com peso assim, ela não tenha pelo menos uma complicação ortopédica. Então ela tem uma boa chance dela, né? Tem uma boa chance de encaixar aí alguma coisa. Mas se não tiver nada, o médico não deve operar. Ela tem que tentar outras formas. O IMC, como que é? É altura lá. Vezes peso multiplicado por 2, é isso? Deixa eu até falar aqui pra vocês pra não me atrapalhar. Altura, o peso multiplica... É a altura multiplicada por ela mesma, que é a altura ao quadrado. Isso. Aí você pega o peso e divide pelo número que deu, por esse número da altura. Que na verdade é peso dividido pela altura ao quadrado. Você faz primeiro a altura ao quadrado, aí você pega o peso e tira desse número que deu. Tá. Então, se você tiver de 35 a 39,9, você está na classe 2. Acima de 40 é classe 3, que já é clinicamente grave, ou que a gente considera obesidade mórbida, né? Que já tem um risco importante. Marli sua muito. Cálculo, Marquinhos? A Marli sua muito, e gordo sua muito, né? Nossa. Gordo pinga. Eu não deixo ela vir me beijar, não, que me molha. Conseguiu aí, Marquinhos, fazer? A Márcia tá... É altura ao cubo. Vamos fazer. Tá fazendo a sua? Ao quadrado, ao quadrado. Ao quadrado. Altura vezes altura. Isso. Tem as tabelinhas. Deu um valor. Aí o resultado... Aí você faz o peso dividido por este valor. O peso
de O Marquinhos quer fazer no ar o negócio. Eu quero ver. Você tá bem, filho? 25. 25 você, olha, até 24,9 é o ideal. A partir de 25 é sobrepeso, mas vamos combinar, você tá muito bem. Marquinhos parece um neguinho da Somália, pô. Só porque você come um pote de sorvete? A Ana, então, coitada. Vai dar 10. IMC 10. Tá fez aí, Ana? Ela não sabe fazer essa. Não fiz, mas não tem nem como. Eu tenho 1,79 de altura com 55 quilos. A gente pode olhar se de repente um avatar, tá um pouco abaixo. Pode ser que tá até abaixo, né? Porque tem o IMC mínimo ali, né? Sim, se você tiver, por exemplo, abaixo desses 18,5, você pode estar aí com já abaixo de peso, precisando até. Mas come tudo essa desgraça. Mandou uma marmita de uma feijoada hoje. Mandou um bandeco gigante, hein? Eu acho que é verme isso aí, viu? Não é. É lua solitária. Muita solitária lá dentro. E a solitária nem tão mais solitária. A Márcia tá me enchendo o saco aqui, ó. Falou que ela começou a falar e eu interrompi. Ela quer dirigir o programa agora. Ouvinte chato. E é gorda pra cacete também. Né? Márcia. E ela tá falando aqui, ó, como é que funciona, que você tava falando, a cirurgia pra quem come tudo errado. Reeducação alimentar. Ué, você tá gorda porque come errado. É a mesma coisa. Tem certeza, Márcia, que você tá ouvindo nós mesmo, filha? Porque se come errado, vamos lembrar do tripézinho que eu falei. Então essa seria uma das pernas do tripé. Se a pessoa continuar comendo errado, a chance dela não tirar proveito da cirurgia é muito grande. Ou a pessoa não vai perder o que quer perder, ou ela vai, inclusive, reganhar. Então, a chance é muito grande de insucesso. Ó, a Fran aqui já tá mandando mensagem. Já outra tá gorda, me infernizando o saco. Tá, ó, é outra. O dela tá 28,2. Fala pra ela e fazer a conta. Ela falou assim, o meu deu isso, eu posso fazer cirurgia. Pode se matar, Fran. Vai se matar. Uma pessoa com IMC 28 tá linda, não tem nada que operar. Vai, Fran, pronto, Fran. Ela Ela queria ouvir isso, que ela tá linda. Pronto, você já ouviu, Tá Fran. perfeita. É japonesa, parece um bulldog. Sabe aquele Sharpei? Parece um pug. Estão mandando aqui, usou a hashtag Kennedy doidão. Faz muito tempo que não apareceu essa hashtag. Quando as pessoas fazem a pergunta e mandam essa hashtag é pra não se identificar. E ela tá perguntando, pergunta pra ela como incentivar uma pessoa a uma reeducação alimentar e fazer exercícios físicos. Quando ela não precisa de uma cirurgia bariátrica, mas não está no seu peso correto. Aquele tipo de pessoa que se acha magro, mas está com barriga de barril. É a minha namorada e ela tá falando isso pra mim, a lazarenta. Olha só, eu sabia. Lazarenta, vai dormir você, tá? Que amor. Vem falar da minha barriga aqui não. Olha que feio. Você pula gostosinho nela. Olha que maldade. Pula no bexigão. Ela pula na bexigona e não reclama. Mas você não tá parecendo que tá com essa barriga de barril toda. Tá, viu? É que ele tá de camiseta preta. Eu não sei se é porque eu tô muito acostumada com o pessoal Eu acho, viu? Eu tô achando vocês todos pequenininhos. Ele tem 5 mamilos, parece uma cadela. Eu vou falar pra você. O que você faz com os mamilos aqui do velho. Tá, o seu trouxa. Falar pra você. Falar já pra você. Ô, Rose, obrigado por você ter vindo aqui no Fritura. Prazer. Muito bacana, papo. Você tem que voltar, realmente tem que voltar mais vezes aqui. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Passa seus contatos. Olha, eu tenho 2 páginas no Facebook, que ambas começam com o meu nome, né? Rosi com I, Rosimeire, Balog Vancelotti. Balog é gemudo, viu, gente? Balog é gemudo. Balog Vancelotti com W, psicóloga. Aliás, uma é Rosimeire Balog Vancelotti, psicóloga bariátrica, onde eu falo nessa página de obesidade, cirurgia, balão ou tratamentos. Uma outra que é Rosimeire Balog Vancelotti, psicoterapeuta e terapeuta de casais. Que aí eu falo sobre outras questões. Então você pode entrar na minha página, curtir, me mandar mensagem por lá que a gente conversa. Outra possibilidade, quem quiser também me acessar pelo WhatsApp, pode mandar mensagem no meu 15 99789 3010. E o meu consultório fica no Jardim Faculdade, no prédio da Clínica Sense Guimarães. Muito bem. Você tem que vir falar aqui, voltar aqui falar de terapia de casal. Opa, você viu como é que as indiretas que a minha namorada me dá, essa lazarenta, né? No ar.
No ar. Eu que tenho esse corpinho esbelto e ela traz... E quando tá junto, fala, amor, você tá lindo. Tá aí, ó, na hora que pode ter oportunidade, aí ela mete vem me o dedo, zoar aqui, ó. Vem me zoar aqui, ó. Sacanagem. Não tem segredo, Bel. É aceitar que dói menos. Exatamente. Essa é a verdade. Qual que é o MC normal mesmo? O MC normal, acabou de peso já, ideal, só pra acabar, ele vai até 24,9. Ah, eu tô com 27 aqui. Então Você tá com 27, falou que precisa perder 20 quilos. Você tem certeza dessa sua conta? Não, acho que tá dando 70 e Ele tá fazendo errado, não sabe fazer conta. Não, acho que você precisa ir numa nutricionista pra fazer a bioimpedância e ver direitinho de acordo com a sua musculatura quanto é de fato que você teria que perder de peso. Muito bem. Ó, tem muita pergunta chegando, mas lógico que não vai dar tempo. Ela vai voltar outras vezes aqui. Exatamente. Pra gente poder fazer. Obrigado, doutora. Daqui a pouco a gente volta. Agora sim eu vou tocar essa bosta aqui. Muito bem, gente, vamos embora? Olha, muita gente comentando aqui. A Márcia. Ela falou pra mim, deixa eu passar. Pois não. Conta aí. Muita gente fez as contas aqui, viu? Se você tá dando aí acima de 24, você tá gordo. Você tá gordo, toma jeito, senão você vai morrer. Exatamente. Então 24,9. Tem um ponto lá de descanso. Muito bem. Pode ir pro médico. Mas chegou no 24 já se desespera, viu? E contrata o céu. Eu, por curiosidade aqui, deu 22. 22. Maravilhoso. O meu deu 17. 17 postos. Eu fiz aqui, pô. Parece que eu fiz aqui. Deu 17. O meu deu 27. Júnior Videira, como é que é? Essa semana tá top, só convidado massa. Muito obrigado, Videira. Top. Agradeça. Você sexta pra estragar. Agradeça a Ana Paula Schiavotto de Melo. O que tem eu? Ela que traz os convidados aqui. Eu? Agora é. Alguém tem que levar o crédito. Exatamente. Senta aqui, Ale. Tá. Senta aqui. Amanhã no Fritura teremos aqui Batoré. Batoré, muito bacana. Batoré, ele foi aí. Ele é da Praça é Nossa, pra quem não sabe, um ícone do humor. E agora ele tá na Globo. Fazendo novela. Exato, fez aí o velho Chico lá, a novela lá do Montanher, lá o grande nadador Montanher. Domingos Montanher. Sim, grande nadador. Já tá na época que pode fazer. Já pode falar. Não pega nada. Acho que não dá nada, não. Não é mais um choque. Ué, o cara, grande nadador. Né? Pô. E fez o delegado. E amanhã o Batoré vai estar aqui. Ele tem uma grande surpresa pra galera aqui do Sorocaba. Mas amanhã ele vai falar aqui no Fritura com exclusividade. Você já sabe já? Lógico que eu já sei disso, acho que faz uns 4 meses já. Aliás, não é show dele, nada. Tá. É uma grande novidade pra galera de Sorocaba e região. Tá bom. Certo? Então, temos aqui a Ale que veio visitar a gente hoje aqui. Hoje deu. O que você faz da puta de la vida? Opa. Faço nada. Nada? Você é casada? O quê? Sou casada. Quanto tempo? Há uns 15 anos. Você tá louca. Você é louco. O maridão, né? Deve trabalhar na firma, né? O que o maridão faz? Firma? Ele trabalha numa empresa em Votorantim. Qual empresa que é? Novo Frescor. O que faz lá? Pedra sanitária. Pedra só! É o cara que deixa, né, o banheirinho cheiroso. Exatamente. Banheirinho cheiroso. Novo Frescor. Ó, que sabor. Ai, sabor beleza. Não. Que odor. Você lambe pedra. Você lambe a pedra do vaso também, né? Ele vê a pedra colorida, ele quer vai dar uma chupadinha. Dá uma chupadinha. O que você faz aqui na Majestade, aqui na Majestade FM? Eu tenho um programa domingo. Qual que é o seu programa? Domingo é 10. Domingo é 10. Domingo é 10. Domingo é 10. Programa musical, né, com participação do ouvinte. Chato, hein, colocar o ouvinte pra participar. Faz isso Chato. não. O ouvinte nunca sabe o que quer. Só serve pra encher o saco, o ouvinte. Canta aquela música. Toca aí aquela. Já tem um monte aqui, ó, mexendo o saco aqui, mandando beijo já. Aí, eu falei, viu, pera, tudo tem seu tempo, Tudo entendeu? tem. Tudo tem seu tempo, espera. E que hora que é o seu programa lá? Que dia, que hora? Então, eu vou ter que mudar o horário agora, que eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou ter que mudar o horário. Então, eu ainda não sei como é que vai ficar. Mas de que dia que é até então? Era aos domingos, Domingão. aos domingos, das 2 às 4 da tarde. Mudou a frequência, agora é 87. Mudou, 87.7. agora. A Anatel mudou. É bacana que pegue em mais lugar agora, porque uma não esbarra na outra. Não pega, né? Acho que não, porque lá onde eu moro, tá dando interferência com a Cultural. Aonde você mora? Montreal.
Ah, mas também lá nem O arco-íris é preto e branco, arco-íris né? em preto e branco ainda. Lá. Pô, não é assim também, vai. É assim. É, lá Não, é assim sim. Nem arco-íris tem ainda. Que loucura, né? Deixa eu falar. Seja bem-vinda sempre aqui, viu, Ale? Obrigada. Venha sempre que quiser aqui. Isso aí. Das próximas vezes, traga cerveja pra nós. Sim, e a por gordurinha favor. da picanha. Só a gordura. Da picanha. Só a gordura. Essa Não precisa parte eu trazer a deixo pra carne, vocês. E A você ouve cerveja eu todo gosto. dia, nós? Todo dia. Olha que... Tá, que saco Que isso aí, saco. não. Puta, ouvir tanta coisa legal, ler um livro. Já peguei fritura. Estudar. Não, você até, assim, você até quer esquecer de ouvir, mas aí vem o WhatsApp e fala, olha, tá começando. É o Marquinhos que faz isso. Todo santo dia. Aí não tem muito o que fazer, né? Aí, É só pra lembrar, pô. Tem que Marquinhos é lembrar o chato, pessoal. ele faz essas Marquinhos, ele coisas. manda Vai ali essa começar o transmissão fritura. mesmo. Isso aí. Responsável. Tem Exatamente. que ajudar, né? Tem, Vai que a claro. pessoa tá despercebida ali, triste. Ela olha, ó, vou me alegrar. É a hora. Chegou a hora. Um pouco. Ou fica triste de vez, né? Não, Ou fica mas extremamente- a nossa intenção sempre é essa. Porque todo mundo acha que a gente vem aqui pra trazer alegria. Mas não, a gente quer acabar com as vidas. Sim. A gente quer essa fritar a os nossa convidados. A nossa É. missão, Ale, é fazer a pessoa perder 2 horas da vida Exatamente. dela. Essa é a Sim. nossa Aí missão. ele vai lá, ele conta na semana, 5 dias, cada 2 horas, 10 horas por semana. No mês vai dar umas 40. Olha aí a vida do cara indo pro saco. Ou você dorme ou você ouve o fritura, É né? lógico. Dá, pelo menos 40 horas do mês da pessoa a gente rouba. Exatamente. Então tá bom. Né? Mandar um abraço Tá valendo. aqui pra Paulinha. A Paulinha está nos ouvindo aqui. A Paula. Paulinha? Oi, Paula. Paulinha. É, Então, Paulinha beijo Tereza. pra Teta, Paulinha. teta, teta. Olá, Teta. A Teta, Paula um beijo Teta. pra Paula. A Paulinha Mas Agora tem- perto de não casa. tava? Conhece ela? Ah, você conhece a Teta? A Teta. Anitta não tava no A dia Teta. da teta? Não, não tava. Verdade. Ah, é, a gente Não. entrevistou ela aqui. É, eu Veio fiquei aqui. sabendo, mandaram mensagem pra mim lá em casa, falaram assim, mandaram mensagem pra mim falando assim, cadê você que não tá na rádio? Você viu quem que tá lá hoje? Eu falei, eu tô ocupada. Desculpa, mas eu estou ocupada. Meu Deus, o povo... É verdade, o povo triste, vai me atazanar, cara, lá em casa. Por Você que não esta tá lá, mágoa? eu queria ver o pau quebrar, né? É, o tipo pau isso, quebrado, tá ligado? né? Cadê você que você não Pô, tá lá? Você não foi lá pra bater boca. Ela tá mandando rolou, beijo gente. pra você. Um beijo É, pra você, porque Paula. ela também. gosta de você. Ela viu? gosta. É. Apesar de se Eu odiar, sei. mas ela gosta É. de você. É isso aí, Keninho! Gosta, bosta! Mas enfim, eu quero deixar um beijo pra Paulinha, pra outra Paulinha lá, Paulinha Outra. Diniz. Um beijo pra Renatinha, um beijo pra Dani também, pra Carol, pro Pedrinho que tá ouvindo a gente. Opa. Hoje foi Um mais beijo pra mulher, hein? vocês. Gostei, Anitta. É, a Você mulherada só manda tá- beijo, é pro zóio, pro zóio. frieira, Não é, pro não. unha. Bizil. É, pro bizil. bizil. O Bizil. É, só É, assim né, os seus tem amigos, todos pô. esses, Hoje é. não, foi umas meninas aí, a Não, Dani teve. e tal, né? E eu vi a foto, hein, Anitta? Você viu das meninas, Pô, Domingão? Tira a mão do pinto, Marquinho. Nesse rolê, Tira a mão do pinto. Foi legal, foi muito legal, esse cara. rolê você não chama. É. Quando é Foi pra o ir dia pro que eu, suado, foi o dia que o Kenny me encontrou lá. Pra Eu fazer falei pra ele, eu rolê falei, pro fica suado. aí, espera mais um pouquinho. Aí, ó. Chegou uma Você não roda vem, de não. mulherada Você lá. pode parando que ele tá no caminho certo. Ele tá É, Você não vem atrapalhar, não. Eu tava lá Tá. com o meu primo, meu amigo. Ele tava com o primo dele. Tomando uma cerveja, já Mas fui pode embora. deixar, vai ter muitas outras. Olha só. Vocês estão convidados. Eu não vou, não, O que eu- Doug, não. O Doug, você eu não vou convidar. Você é Tá cansado, certo. você é um cansado, você não vai nem na esquina. Ele não vai nem na esquina comprar uma paçoquinha Eu sou pra cansado, gente. né? Vai. Ele é cansado. Cansadão. Mostrar o sim. cansadão pra você. Olha cansado mesmo. Cansado, ele até Olha. chora, viu? Tanto cansado. É. Oh, meu Deus. Ele cospe, tanta canseira e sai cuspindo. Deitado, né? Pro Como inferno, você achou? vai. E ele cospe deitado, né? Cospe Nem- deitado. Nem levanta a cabeça pra cuspir. Posição que você quiser, tá Posição, cuspindo. né? Tá certo, Que horror. viu? Mandar um abraço aqui pro Cleito aqui também. Ô, Creito. Creito, um abraço pra você, Cleiton. Cleiton. Bom. A Videira tá falando toca a música do Kennedy. Eu nem sei onde tá esse arquivo mais. É, já perdeu. É, já. Eu precisava cadastrar aqui. Ai, Daniel que- apareceu aqui, encheu o saco. Ah, faz parte, né? Tá aqui o Cláudio também, Grande Rafael Cláudio. Nunes. Salve, Eu Cláudio. sou o Cláudio. O Cláudio. é. Cláudio. Um beijo pra Fran. Oi, Fran. Um beijo pra Mariane. Maria. O Albieres acho que tá ouvindo a gente Ele hoje conseguiu aqui, hoje? Eu Verdade, acho. faz tempo que eu não ouço é que esse ele, nome. ele tá em regime fechado.
fechado. Ele tá escravo lá. Albieri. E o Tá Ralph... tentando sair pro semi-aberto, mas tá difícil. Não dá. O Ralph lá do Japão. Grande Ralph. Ô, Márcia, vai pro inferno você também, tá? Para de me encher o saco aqui. Eu vou bloquear a Márcia. Bloqueia, Faz isso não, pô. Ela fica me zoando aqui, ela pô. Tá zoando? Ela vai curte, dormir. né? Manda ela falar vir aqui pro seu no obeso programa. 30 aí, tá? Falar pro seu o que é 30 daqui a pouco. Venha. Já. Pegar a régua. Pegar a fita métrica, ô Márcia. Aí você vai ver o que é 30 daqui a pouco. Olha, tá mandando meu nariz. Parece um recém-nascido. Meter um obeso em você. Vou falar, mostrar pra ela o gordinho. Eu vou mandar um beijo pro Jô também. Mas virou Xuxa aqui agora. Vamos no programa. Um beijo pro meu pai, eu pra tenho que minha deixar mãe, o pra celular você. aqui, ó, porque senão ele não para. O cara lá da... Beijo pro Jô também. Nosso ouvinte lá da Vila Santana, manda beijo pra seu barriga, tua mãe, que é seu barriga, tá? O seu trouxa. Não, agora tô me zoando, pô. Você tá com o seu Madruga, Ele tá com o seu Madruga na barriga. Ô, Doug, sabe um lance que dá Eu não vou ouvir mais lá vem. Sabe um lance da hora que dá pra você fazer? Porque você tá com academia? 30. Você pode ir na Oxygen 2.0, que fica ali na Elias Maluf. Tá certo. Aquela do lado do Habib's, né? Na mesma rua, na Avenida do Habib's. Na rua do Habib's. Como que é o nome mesmo? Oxygen 2.0. Muito obrigado. E você pode falar assim... Fala com quem lá? Fala com o Dan. O Dan. Fala com o Dan. O Dan, que eu descobri que o nome dele é Edan. Edan. Você fala pra ele... Dan, eu quero vir aqui na Academia Oxygen 2.0 do lado do Habib's. Eu tô muito contente com o meu corpo. Porque eu tô com vai 30. Cagar. Eu tô com 30. Vai, 30 você vai ver o que é um 30 já, daqui a pouco. IMC 30. Tá? Ô, Cleiton, seu boneco é a mãe. Sabe a mãe? A mãe é o seu boneco, tá? Para, vai lá, vou mostrar o bonecão de posto pra você daqui a pouco também, o seu trouxa. Seu barriga. Oh, meu Deus. Pegou pilha. Ele pegou pilha. Seu barriga. Seu boneco. Caraca. Não, seu boneco eu Amanhã eu não venho fazer essa foda. bosta aqui. Vocês se virem sem mim aí. Vai dormir todo mundo. Mostrar o bonecão pra vocês. Vou embora. Amanhã, 2 da tarde, a gente tá de volta. Amanhã é o Batoré aqui. Eita. Exatamente. Tá bom. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Você ouviu? Programa Fritura. Oferecimento Exanc. Inscreva-se já. www.exanc.br ou ligue 15-3332-9901. Novidade é Fritura. Rádio Fritura.